Olá, amigos, como estão? Hoje nós vamos falar sobre pronomes pessoais em espanhol. Então, para a gente poder pensar sobre quais são os pronomes pessoais em espanhol e os seus usos, eu gostaria que vocês pensassem primeiro nos pronomes pessoais em português. O que vem à sua mente quando você pensa em pronomes pessoais? Isso mesmo. Eu, tu, ele, certo? Essas palavras são palavras que são usadas para identificar pessoas. Segundo a gramática do Brasil, os pronomes pessoais são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Destas palavras que eu falei aqui, quais ou qual nós não usamos? O vós, certo? O vós já caiu em desuso. Então você vai encontrar em uma literatura antiga, talvez, ou em um filme de época, uma novela de época. Agora, tem também um outro que não é usado em todas as regiões do Brasil, que é o tu. O tu é muito utilizado na região sul do Brasil, mas em outras regiões não é tão utilizado. Agora, você consegue pensar em palavras que não são originalmente pronomes pessoais, mas que nós usamos como se fossem? Você, vocês. Também nós usamos duas palavras, a gente. Por que que é importante pensar nisso? Porque em espanhol vai acontecer exatamente o mesmo. Nós temos o que a gramática diz, temos aquilo que não é usado em todos os países, e temos palavras que não são originalmente pronomes pessoais, mas que são usados como se fossem pronomes pessoais. Agora, vamos pensar em um outro conceito. Vocês já ouviram falar quando a gente diz assim, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, primeira pessoa do plural? O que que isso quer dizer? A primeira pessoa é sempre a pessoa que fala. Então, por exemplo, se for singular, é porque é uma pessoa. Então, primeira pessoa do singular é a pessoa que fala, eu. Segunda pessoa é sempre a pessoa com quem se fala. Então, por exemplo, se for a segunda pessoa do singular, a pessoa com quem eu estou falando, tu. E se for plural? Se tiver mais uma pessoa aqui comigo, nós. Primeira pessoa do plural. Segunda pessoa do plural, segundo a gramática, o vós. E terceira pessoa? A terceira pessoa não é nem a pessoa que fala, nem a pessoa com quem se fala. Ela é uma terceira pessoa, uma pessoa de quem se fala, talvez. Se for singular, uma pessoa só, pode ser que é ele ou ela. Se for plural, eles ou elas. Por que que é importante a gente entender esse conceito? Porque na hora que a gente vai conjugar os verbos, cada uma dessas pessoas tem o verbo conjugado de uma maneira, certo? Por exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele e ela falam. Nós falamos, vós falais, eles, elas falam. Agora, o que que acontece? A língua, ela está sempre em constante mudança. Então, essas palavras que foram adicionadas dentro dos pronomes pessoais, geralmente, na hora de conjugar o verbo, a gente procura conjugar da maneira mais simples, né, no português falado. Então, acabou ficando assim. O você, apesar de ser segunda pessoa, na hora de conjugar o verbo, eu conjugo como terceira, porque é mais fácil falar você fala do que você falas, certo? Então, ele fala, ela fala, você fala. E o agente, apesar de se referir à primeira pessoa do plural, a gente conjuga como terceira do singular. A gente fala também. Vocês, apesar de se referir à segunda pessoa do plural, a gente conjuga como terceira, do plural. Então, vocês falam como eles falam e elas falam. Certo? No espanhol acontece exatamente o mesmo.
Então a gente vai ter ali aquelas palavras que foram adicionadas e na hora de conjugar o verbo, geralmente se busca o meio mais fácil. Então acaba conjugando talvez na pessoa que não seria a pessoa correspondente. É importante a gente saber disso, porque na hora que a gente forma frases, talvez pode ficar um pouco confuso, ou até quando a gente está ouvindo uma pessoa estrangeira falando. Mas aí, quando a gente entende esses conceitos, a gente percebe e entende o porquê que é assim que acontece. Mas então vamos lá, vamos ver quais são os pronomes pessoais em espanhol e quais são os usos e as palavras que a gente adicionou. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que contém essa tabela. Ó, eu coloquei aqui pronombre, equivalente em português e persona. Segundo a gramática, nós temos essas primeiras aqui, até onde está identificada a pessoa, tá vendo? Nós temos isso aqui. Então, segundo a gramática, o equivalente a eu em português seria em espanhol yo, yo. O equivalente a tu seria em espanhol tu, também, né? Tu, só que com acento. O equivalente a ele e ela seria ele e ella. Ele, ella. O equivalente a nós, em espanhol, nós temos feminino e masculino. Então, se tiver um grupo só de mulheres, por exemplo, eu posso falar nosotras. Se for um grupo misto ou de homens, nosotros. Então, no espanhol, a gente tem feminino e masculino. Nosotros e nosotras. O equivalente ao vós, também nós vamos ter no espanhol masculino e feminino. Então, se tiver um grupo de mulheres, vosotras. Um grupo de homem, vosotros. Então, vosotros e vosotras. E o equivalente a eles e elas seria ellos e ellas. Até aqui é o que diz a gramática. Agora, quais foram as palavras que foram adicionadas e como que a gente usa tudo isso daqui? Então, o vosotros e o vosotras, assim como o vós do português, acabou caindo em desuso na maioria dos países. Ele só é usado ainda na Espanha. Mas ele ainda é usado na Espanha. E muito material, vocês vão perceber, vocês vão encontrar usando o vosotros e vosotras, porque muito material é produzido na Espanha. Então, por exemplo, muitos filmes, muitas traduções, muitos canais no YouTube, muitos livros. Então, muito material é produzido na Espanha, por isso o vosotros e o vosotras ainda é muito usado, mas ele é usado lá na Espanha, certo? Os outros países que falam espanhol não costumam usar o vosotros e o vosotras. Já os outros pronomes, todos eles sim são usados em todos os países, inclusive na Espanha também. E quais são as palavras, então, que a gente adicionou aqui a essa tabela? Usted, usted. O usted, ele é uma segunda pessoa, é uma pessoa com quem eu falo. Ele é um equivalente no português a senhor e senhora, só que ele é um pouco diferente. Por quê? Porque senhor e senhora, em português, é pronome de tratamento, mas a gente também pode formar frases falando diretamente com essa pessoa, chamando ela de senhor e senhora, certo? Eu posso falar, o senhor fala português? Eu estou falando diretamente com esse senhor ou com essa pessoa. Em espanhol, se eu perguntar isso, ele senhor habla português? Eu não estou falando diretamente com a pessoa, mas eu estou perguntando de uma terceira pessoa. Daí que vem o pronome usted, certo? Porque o usted faz esse trabalho para nós, ele dá essa formalidade. Então, o usted a gente pode usar com, por exemplo, pessoas de autoridade ou talvez uma pessoa mais velha. Sempre que eu queira trazer essa formalidade de chamar alguém de senhor ou senhora, eu uso usted. Então, se eu digo, usted habla português, é como se eu dissesse em português, o senhor fala português, certo? Depois a gente tem ustedes. Ustedes, ele entrou no lugar do vosotros e vosotras.
ele é como um vocês. Apesar de que inicialmente ele era um senhores e senhoras, né? Um pronome de tratamento. Então ele serve para as duas coisas. Eu posso usar como formalidade e também posso usar como vocês, segunda pessoa, do plural. Então, eu posso formar frases, por exemplo, ustedes hablan português, senhores? Os senhores falam português? Ou então, é, ustedes querem jugar, niños? Vocês querem brincar, crianças? Então, eu posso usar ustedes, inclusive com crianças, porque ele tem essa flexibilidade. Ele pode ser tanto informal como formal. E aí, em todos os outros países que não Espanha, é, se usa ustedes, porque não usa o vosotros e vosotras, então se usa ustedes. Quando a Espanha vai usar vosotros e vosotras para a segunda pessoa do plural, a Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, enfim, todos os outros países que falam espanhol vão usar ustedes. E aí tem uma outra palavrinha que ela é mais nova, que ela é muito falada na Argentina. Na Argentina é muito amplamente falada. E aí acaba sendo falada em alguns países ali que são meio próximos, que são vizinhos, que ficam aqui na América do Sul. Mas talvez vocês possam ouvir também de outros países, né? Porque como a gente vive num mundo globalizado, e aí muitas músicas, por exemplo, muitas produções também acabam usando esse pronome aqui, o vós. O vós, ele é muito usado na Argentina, também se vê usando no Paraguai, no Uruguai, em algumas regiões, e ele se refere à segunda pessoa também, segunda pessoa do singular. Então, ao invés de falar tu, se fala o vós. E na hora de conjugar o verbo, ele conjuga de uma maneira completamente diferente. Ele não enquadra em nenhuma dessas formas aqui que a gramática traz. Então tem a sua forma particular, que é chamada de você. Isso aí a gente vai ver também. Então o vós, ele é muito usado na Argentina e também em alguns outros países pode ser usado e ele equivale a você. Ele é como um tratamento informal, mas ele, pelo seu uso ser tão extenso na Argentina, ele acaba sendo usado, por exemplo, em situações que talvez é, se exigiria uma formalidade, por exemplo, no trabalho, com um companheiro de trabalho ou algo assim. Mas sempre que eu queira, por exemplo, falar com uma formalidade ainda maior, vamos supor, no escritório de advocacia, ou eu vou falar com uma autoridade, aí nesse caso eu não uso o vós, mas uso o usted ou ustedes, certo? No caso, se é mais de uma pessoa. Então, esses aqui são os pronomes pessoais e também as palavras que a gente adicionou aqui no seu uso no espanhol. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente faz para usar isso daqui para conjugar verbos, certo? Aí eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para conjugar verbos usando essa tabela aqui. Para você não perder, então, a próxima aula, me segue no canal e também aproveita e dá um like aqui, compartilha esse vídeo com quem quiser aprender também os pronomes pessoais em espanhol, certo? Hasta luego, nos vemos!